Então, vamos dar esse panorama geral. Eu vou expondo aqui. Eventuais dúvidas, vão mandando no chat. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Daí libera a opção de mandar perguntas. Se você não tem liberado, se inscreva e atualize a página, atualize aí o seu aplicativo, que ele vai liberar para a gente fazer essa conversa. E, no final, a gente seleciona algumas perguntas. Vamos lá, então. Por que essa reunião é importante para o cooperado? Falei rapidamente aqui. A reforma não muda como você produz, né? Ela muda onde mais dói, o que sobra para você. Então, a forma de organização, ela basicamente talvez não vai ser muito alterada. Em alguns casos pode ser alterada, mas ela não vai sofrer muita alteração. Ela altera com quem eu atuo. Se é com uma cooperativa, com um privado, a forma que eu faço esse meu contrato. Isso muda, sim. Então, extremamente relevante saber o que muda, quem vai ser afetado, como comparar e o que fazer. Então, aqui o bloco do que está mudando. A gente sai de... Eu vou falar muito rapidamente, alguns slides aqui são só de contexto, então eu vou gastar mais tempo lá para frente no que impacta realmente. A gente sai basicamente de um sistema onde são 5 tributos para 2. Os federais, PIS, COFINS e IPI vão virar Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e o ICMS e os estaduais e municipais, ICMS e ISS, vão virar o IBS. Eles foram construídos para ser a mesma coisa, só que, para fins de quem recebe a fatia do bolo, eles foram separados entre federal, de um lado, e estado, município, de outro. O que é importante aqui para o produtor rural? O produtor rural, hoje, ele praticamente não paga isso daqui. A pessoa física não paga PIS/COFINS, somente a empresa paga PIS/COFINS. E ICMS, o regime de ICMS de produtores rurais, ele é beneficiado ou com isenções, ou o imposto ele é jogado para frente, para quem vai beneficiar aquela proteína, aquele leite. Então, o produtor rural em si, hoje, ele não paga essa carga tributária sobre o consumo, que vai ser o alterado. Ele vai passar a pagar. Então, esse é um rompimento histórico, essa simplificação, não, eu não vou tributar o produtor rural, eu vou deixar isso para frente. Isso é de muito tempo, todo mundo está estruturado assim, e vai haver uma ruptura muito grande na sistemática da tributação do produtor rural. Então, por ser quando eu falei antes que o produtor rural é um dos mais afetados, é justamente por isso. O produtor rural não está preparado, não estava preparado, vai ter que se preparar para atuar no novo regime. Então, algumas empresas, alguns setores são bastante afetados também. Mas ele já paga isso daqui, de certa forma, ele já tem uma estrutura mínima. O produtor rural não tem, e não tem conhecimento, e muitas vezes falta apoio técnico para certas decisões. Então, a ruptura e a mudança do paradigma, do novo cenário para o produtor rural, ela é extremamente significativa. E aí, vamos ver quando que isso ocorre. Lembrando, falar CBS e IBS, a gente está falando dos novos tributos. Hoje não pago PIS/COFINS, vou pagar CBS, não pago ICMS, vou pagar IBS. Cronograma da reforma. Nós estamos aqui em 2026. 2026 a gente está tratando como o ano da preparação. Eu falei que já estamos com a reforma em curso, mas é o ano ainda que existe uma certa tolerância. As novas notas fiscais não estão sendo exigidas do padrão que vai ser o ano que vem, não está sendo exigido o pagamento do imposto na forma que vai ser o ano que vem. Então, é o ano de realmente levantar a documentação, fazer simulação, renegociar contrato, para entrar em 2027 com a casa organizada. 2027, impacto financeiro real em caixa, tanto para a cooperativa, quanto para outras empresas, quanto para o produtor rural. A gente viu antes que PIS/COFINS vira CBS em 2027, dezembro de 2026 é o último mês do PIS/COFINS e janeiro de 2027 ele vira totalmente CBS. Então, dezembro de 2026 é o último mês que o produtor rural não paga mais esse tributo. Janeiro de 27 ele vai pagar. E isso exige uma certa preparação. Então, 27, a virada federal acontece agora 26 para 27 de maneira plena. E aí temos uma transição lá do ICMS para o IBS, que ela acontece de forma escalonada, lá de 29 para 32. Então, de 2029, continua a cobrança de 90% de ICMS, e daí passa 10% de IBS. 2030, 20, 80,
30, 70, 40, 60, lá em 32, até ter a virada completa em 33. Então, aqui, a gente está falando de uma transição que ela se alonga aí durante alguns anos. Não quer dizer que existe a tolerância para erro, que a gente tem todo esse período para se adaptar. O impacto em 2027 já é extremamente significativo. Precisamos agir, precisamos tomar as medidas necessárias. Aí, em 2033, virada completa com o novo sistema. 2026, né, falamos, ano do planejamento. Não é o ano de esperar para ver se a reforma vai ser adiada, se quem que vai ganhar a eleição. Um prometeu que vai adiar, que não vai, outro promete que vai jogar 2 anos para frente. Pessoal, a reforma ela foi aprovada, ela está na Constituição, tem lei, os tributos já estão em fase de implementação, então ela vai rodar em janeiro de 27, isso é um fato, precisamos trabalhar. 2026, especificamente para o produtor rural, o que o produtor rural tem que fazer? Vai sair, ainda não está regulamentado ainda com as secretarias da Fazenda, Receita Federal, mas, de fato, o produtor rural vai ter que ter um CNPJ, a gente vai ver o que é ter esse CNPJ mais para frente, na apresentação, não quer dizer que vai ser uma empresa, não, ele vai ter um CNPJ para fins de emissão de nota fiscal. Ele vai ter que se adequar, conforme o perfil dele de contribuinte ou não, se adequar ao novo formato de faturamento. Ele tem que levantar o seu faturamento para ver se ele é contribuinte ou não, pela regra dos 3.600, e ele vai ter que avaliar a opção, mesmo que ele não seja obrigado a ir para o novo regime, ele tem que avaliar a opção de ir espontaneamente para o novo regime. A gente vai ver que, em alguns casos, tem vantagens significativas de estar no novo regime. E aqui, quem vai pagar os novos tributos em relação ao produtor rural? Isso aqui é o determinante, talvez seja o mais importante. É aquela regra dos 3.600.000, que está todo mundo falando. Não estava muito claro antes o que entrava nesse 3.600, o que fica fora, a integração não entra, mas não entra como, se eu tenho integração e receita de soja, como que isso funciona. Então, a lei que saiu, que eu falei lá, fim de 2024, começo de 2025, ela realmente não trazia isso, mas saiu o regulamento mês passado e ele trouxe, ainda tem muitas brechas, muitas dúvidas, mas ele trouxe maiores detalhes, maiores esclarecimentos, o que compõe os 3.600.000 para fins de limite da receita e o que não compõe. O que é os 3.600? É o limite da receita rural do ano anterior que vai definir se eu serei obrigado a ir para o novo regime no ano seguinte. Vamos esclarecer. Eu faturei 3 milhões em 2026. Serei obrigado a ser contribuinte no ano que vem? Não. Posso optar por ser, mas não sou obrigado. Agora, minha receita bruta rural foi 4 milhões. Ano que vem, eu estou obrigatoriamente no novo regime. Então, isso é extremamente importante. Temos que ter, primeiro passo, levantar o meu faturamento desse ano. Quanto eu faturei até agora? Quanto a minha estimativa de faturar até o fim do ano? Passou de 3.600, vou ser contribuinte. Então, o que entra qual que é a diferença, né? Antes de falar o que entra ou não nos 3.600, qual que é a diferença entre ser contribuinte ou não contribuinte? Aqui na coluna da esquerda, nós temos o que é o não contribuinte. O não contribuinte, o que a lei classificou? Ela classificou o pequeno produtor, ela falou, eu não vou jogar essa burocracia para cima do pequeno produtor, que tem lá a receita de subsistência, trabalha com a família, não tem equipe contábil, não tem não sei o quê. Eu não vou jogar essas obrigações para essa pessoa, de escriturar nota fiscal, fazer controle de entrada, saída. Esse cara é não contribuinte, esse cara está fora do sistema. Então, é o cara que não é obrigado a apurar os novos tributos, ele continua entregando a produção hoje normalmente, com uma nota fiscal de emissão simplificada, ou pelo recebidor, ou pelo nota fácil, depois a gente vê as alternativas. E mesmo não sendo obrigado, mesmo sendo o cara lá de 3 milhões, ele pode optar por entrar no novo regime, se isso for uma vantagem. A gente vai ver quando que seria vantagem lá na análise dos créditos. E, por outro lado, a partir de 3.600, o legislador fez esse corte. Quem faturou acima de 3.600
é um número inventado pelo Congresso, mas tudo bem, quem faturou acima de 3.600, eles definiram, não, esse cara já é um produtor de pequeno para médio porte, ele tem condições de ir para o regime, então ele vai ser obrigado a ir para o regime. O que é ser obrigado a ir para o regime? O que é ser um contribuinte da CBS e IBS? É o cara que realmente vai passar a apurar e pagar os novos tributos. Ele vale tanto para a pessoa física, produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica. Essas duas opções são para física e jurídica. E esses 3.600 ele vai ser um limite reajustado ano a ano pelo IPCA. Então, a base 2027 é 3.600. Para ser contribuinte em 2027 é 3.600 em 2026. Para ser em 2028 é 3.600 mais IPCA em 2027. Então, ele vai ser, pelo menos isso o legislador foi coerente, ele colocou uma correção dessa linha de corte. Então, é importante saber, vendi mais que 3.600 já? Serei obrigatoriamente contribuinte? Esse é o primeiro dado, esse é o dado básico que a gente chama, tem que ter essa informação para saber em qual regime você vai cair no ano que vem. E aí, muita dúvida também, o que entra e o que não entra na conta? Tem muita receita que não entra na conta, que não compõe esse limite de 3.600. O que entra na conta? Venda enfim, o que é realmente a essência da atividade rural. Venda de grãos de produção, de animais, de leite, frutas, produtos que de produção que você não beneficia, ou que você apenas conserva, embala, por exemplo, um leite, um mel que você envasa, um suco, madeiras, produtos de extração vegetal, que você faz na sua propriedade. Isso é tipicamente uma receita rural. Isso entra nos 3.600. O que não entra, o que fica fora dos 3.600, aqui algumas receitas importantes. Receita de remuneração do produtor integrado, importantíssimo. Primato tem um programa de integração de suínos, peixes, enfim, muito grande, extensiva. Certas etapas da cadeia de produção são praticamente exclusivamente baseadas na produção com integrados, e essa remuneração que o integrado recebe por cabeça de animal, por quilo, essa remuneração não entra nos limites dos 3.600. Eu posso ter 20 milhões no ano dessa minha parte do contrato de integração, que ela fica fora. Então, isso é extremamente importante aqui no caso da Primato. Remuneração, contrato de integração, não entra no limite dos 3.600. O que mais fica fora? Vendi um imobilizado, vendi um trator, vou trocar de trator e vendi o velho, vendi a colheitadeira. Também fica fora. Essa venda de imobilizado não é de equipamento, não é receita da atividade rural, isso fica fora. Venda de terra, ocorrem negociações de terra aí, também não é receita para fins do limite 3.600. E adiantamento para entrega futura. Vendi a soja antecipada da safra do ano seguinte. Aí ela vai ser contada como receita só no momento realmente da entrega e da concretização daquela operação. Então, é importantíssimo lembrar, o que entra nos 3.600? Receita rural. O que fica fora? Venda de patrimônio e remuneração de integração. Se for numerar assim, de maneira bem simples. Com isso que tem que trabalhar. Então, aqui, no caso da Primato, o que é importante? Fica fora a receita lá do integrado suínos, piscicultura, avicultura. Então, essa remuneração pelo serviço da integração fica fora, mesmo que a minha receita seja extremamente expressiva. Aqui, vamos ver um caso muito comum. Empresas e propriedades da família somam. A coisa mais comum que a gente pega na consultoria é, Gustavo, então, lá em casa a gente é em 5, a gente fatura 10 milhões em 5, vou jogar 2 milhões para cada. É o planejamento mais simples que tem, né? Então, esse planejamento de divisão entre receitas da família, até no bloco azul ali embaixo, não há nenhuma regra, por enquanto, que vede essa repartição de receitas. Então, não está na lei da reforma tributária e não está no regulamento dizendo que você não pode dividir entre marido e esposa, entre pais e 4 filhos, não tem nada vedando. Não quer dizer que não vai vir alguma coisa nesse sentido. Nesse momento, não tem. Então, sendo bem direto. O que tem, e que é o exemplo prático ali em cima, é se eu tenho uma receita no meu CPF, sou produtor rural, pessoa física, eu tenho receita no meu CPF,
E eu tenho participação em uma empresa que tem receita rural. Então, eu vou ter que somar essas duas receitas. O exemplo ali, eu tenho 2 milhões de soja própria na minha pessoa física, e nós temos também lá uma holding da família, uma empresa rural da família, que tem atividade rural de 1.800. Eu vou ter que somar as duas, independente de quanto eu tenho naquela empresa, se eu sou administrador ou não. O regulamento ainda não fez essa diferenciação. Ele esclareceu, se você é sócio de outra empresa, soma as duas para fins dos 3.600. Aqui, no caso, deu 3.800. Sou contribuinte no ano que vem, obrigatoriamente. Então, pessoal, entenderam o que eu falei lá, que são dados, são levantamentos, são decisões, são modificações que não se tomam do dia para a noite? Você, eventualmente, negociar a tua participação, a tua retirada de uma empresa da família, isso não é fácil de fazer, dependendo qual que é a organização, como que é o nível de governança, o nível de exigência para uma saída, para uma modificação de contrato social. Só isso leva 60, 90 dias. Então, são decisões que precisam ser tomadas e antecipadas. Então, para fins aqui da receita, soma receita CPF com rural de CNPJ, se eu tenho outro CNPJ na cidade, não sei o quê. Não, isso fica fora. Receita rural. Daí soma as duas. Como calcular o faturamento? O exemplo aqui do lado, né? Eu tenho lá 2.400.000 de soja, eu tenho 900 mil de milho, que são meu, lá do CPF, tenho 500 mil de leite. Então, isso daqui eu somei. Isso aqui já me deu 3.800. Eu tive lá a remuneração da minha... Eu sou integrado de suínos da Primato. A Primato me pagou 1 milhão no ano. Não, isso fica fora. A gente viu lá que a remuneração pela integração não entra no cálculo do faturamento. Vendi o trator, fica fora. Vendi 10 alqueires de terra, fica fora também. Antecipei uma safra futura de soja, fica fora. Então, no fim das contas, o que sobra ali para a minha receita, para fins do cálculo do limite? A receita rural mesmo. Soja, milho, leite. Nesse caso, deu 3.800. Ano que vem, sou contribuinte obrigatório. Se aqui a receita de soja, por exemplo, não existisse, minha receita seria 1.400.000, eu não seria obrigado. Então, é realmente mapear as receitas, a origem, se ela é rural, da onde que veio, fazer esse exercício. É produção própria? Produção própria, menos integração, menos venda de máquinas e equipamento imobilizado, menos entrega futura, vai te dar a receita. Então, isso aí tem que correr atrás, falar com o contador, falar com a sua assessoria, para ter esses dados, para poder tomar uma decisão embasada e técnica. Aqui, né, a diferenciação clara entre... É muito comum a pessoa dar um exemplo, que tem 50 alqueires de terra. Uma parte eu tenho produção, eu tenho suínos, eu tenho aviário, eu tenho açude com peixe, mas nos 45 que sobra eu planto soja. O que acontece, Gustavo? Soma tudo, faz a divisão? A lei é clara, faz a divisão. Ali o exemplo de cálculo, né? Eu tenho na integração 5 milhões de receita, não entra na conta. A minha receita rural para fins do limite é lá o soja e o leite, nesse exemplo, né? Então, leite de produção própria que eu vendo para frente, que é 3 milhões. Então, o meu limite, minha receita rural foi 3 milhões, então 3 milhões está abaixo do 3.600, não sou obrigado a ir para o novo regime.